Dale Peterson, carregado de bourbon e com o peso da sua própria importância, ergueu o copo no baile anual da Meridian Corporation. O tilintar pareceu ecoar o arrepio que percorreu a espinha de Tom Jensen quando o olhar de Dale se fixou, como o de um predador, em Sarah Miller. Sarah, murmurou ele com um sorriso irônico distorcendo o rosto. Foi fundamental para a minha satisfação pessoal este ano. O ar no salão de baile ficou denso com risos nervosos e incertos, deixando Tom exposto, com uma súbita e desconhecida frieza a espalhar-se pelo seu peito. A voz de Dale Peterson, rouca pelo excesso de bourbon, cortou o murmúrio controlado do baile anual da Meridian Corporation. Ele estava de pé junto ao pódio, um copo de cristal na mão, cujo conteúdo girava como âmbar líquido. Seu olhar, mesmo do outro lado do salão, parecia fixo em Sarah Miller, sentada ao meu lado na mesa 7. As luzes do lustre acima de nós brilhavam nos talheres polidos, refletindo a energia nervosa que de repente tomou conta do ar. Ele ergueu o copo com um brilho predatório nos olhos, e o salão silenciou. Sarah foi fundamental para a minha satisfação pessoal este ano, disse ele, arrastando as palavras. A frase pesada pairou no salão de baile, um peso invisível. Uma onda de risos nervosos espalhou-se rapidamente como um vírus, pela multidão impecavelmente vestida. Era o tipo de riso que tentava dissipar a tensão, mas só a piorava. Senti um frio pavor percorrer meu peito, instalando-se no fundo do meu estômago. O calor do salão, o tilintar do gelo, o murmúrio da conversa. Tudo se desvaneceu num som distante e abafado. A mão de Sarah encontrou a minha debaixo da mesa, apertando-a com força. Seu sorriso corporativo, perfeitamente mantido por horas, pareceu vacilar por uma fração de segundo antes de voltar ao normal. Não aqui, sussurrou ela por entre o sorriso, a voz quase inaudível. Espere. As palavras eram uma instrução silenciosa, um apelo silencioso. Meus nós dos dedos, brancos contra a madeira escura da mesa, queriam se levantar, empurrar uma cadeira, fazer alguma coisa. Mas seu aperto firme e insistente me manteve no lugar. Os 93 minutos seguintes se estenderam numa agonizante demonstração de compostura profissional. Comemos nosso filé mignon, ouvimos um palestrante principal insosso e aplaudimos educadamente as premiações. Cada momento parecia um pequeno e insuportável fragmento de uma humilhação maior. Sarah ria nos momentos apropriados, trocava gentilezas e se movia com uma graça ensaiada que disfarçava o tremor que eu sentia em sua mão. Eu observava ao relógio cada movimento do ponteiro dos segundos, uma pequena tortura deliberada. O champanhe tinha gosto de cinzas. Finalmente, a noite chegou ao fim. O manobrista trouxe nosso carro, o motor roncando baixinho no ar fresco da noite. No instante em que nos afastamos da entrada iluminada do hotel, a máscara de calma de Sarah se desfez. Ela arrancou os brincos de pérola, jogando-os no console com um baque seco. Que verme nojento! Sibilou, as palavras ásperas e ásperas. Sua voz estava tensa, estranha, desprovida do controle anterior. Ela encostou a cabeça na janela, observando as luzes da cidade se tornarem um borrão. Meus nós dos dedos estavam brancos no volante. Meu aperto era tão forte que doía. Senti o músculo da minha mandíbula se contrair. O que ele quis dizer, Sarah? Perguntei, com a voz monótona, tentando entender o caso extraconjugal implícito, a desgraça pública, a dúvida repentina e nauseante que se instalara sobre tudo. A pergunta parecia pequena e insuficiente diante da enormidade do que eu sentia. Ela se afastou da janela, os olhos vermelhos, mas secos. Ele me assediou há 3 semanas, disse ela, a voz um murmúrio baixo e amargo. No escritório dele, ele tocou na minha perna. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Ele disse que se eu não cooperasse, minha carreira na Meridian estaria acabada. Disse que se certificaria de que eu fosse banida de todo o setor. As palavras saíram de uma vez, uma confissão dolorosa. Por que você não me contou? Perguntei novamente, a pergunta saindo mais áspera do que eu pretendia. A traição não era apenas de Dale, era dela também, por não confiar em mim, por carregar esse fardo sozinha. Por que eu lidei com isso? Respondeu ela amargamente, voltando-se para a janela. Achei que tinha lidado com isso. Enrolei, inventei desculpas, pensei que tudo tinha acabado. Seus ombros caíram. Pensei em denunciá-lo, a solução lógica e direta. Deveríamos ir ao RH, à polícia. As palavras pareceram simples, diretas, um caminho a seguir. Ela deu uma risada sem humor. Tom, você não entende. Dale Peterson construiu a Meridian. Ele tem gente em todo lugar. O RH é o bolso dele.
Metade do conselho deve favores a ele. Até o chefe de polícia joga golfe com ele toda quinta-feira. Ela olhou para mim com um apelo desesperado nos olhos. Ele é intocável. Suas palavras soaram como um cobertor frio e pesado, sufocando qualquer vislumbre de justiça. Então, uma pequena e frágil faísca de esperança acendeu-se em seus olhos. Ele estava se gabando no mês passado, disse ela, com a voz mais baixa agora, num tom pensativo, sobre o novo sistema de segurança do escritório dele. Alta tecnologia, sensores de movimento, gravações de áudio, tudo. Disse que era de última geração. Seu olhar encontrou o meu, uma faísca de uma ideia. Se aquelas gravações ainda existirem, sussurrou ela. Tudo estaria lá. Ele me tocando, as ameaças, tudo. A semente de um plano arriscado e indefinido começou a germinar entre nós no caminho para casa. A raiva que eu sentia, que antes era uma dor surda, aos poucos se transformou em uma fúria controlada e ardente. Então é bom que sejamos duas. Eu disse, pegando sua mão novamente, meu aperto firme, não mais por medo, mas por uma resolução repentina e feroz. A manhã de segunda-feira amanheceu com uma normalidade cruel e indiferente. O sol nascente projetava sombras longas e tênues no chão da nossa cozinha, ignorando o peso do fim de semana. Sarah, movendo-se com uma resolução silenciosa, vestiu sua armadura, um terno azul marinho austero de corte preciso, com linhas nítidas e inflexíveis. Sua maquiagem era minimalista, apenas o suficiente para apresentar uma fachada profissional, deixando seus olhos claros e firmes. Ela parecia pronta para a batalha, mas uma batalha travada em sussurros e olhares cúmplices. Lembre-se do plano, disse ela, com a voz firme enquanto ajeitava a lapela do paletó. Haja normalmente, reúna informações, não confie em ninguém. Ela encontrou meu olhar, um pacto silencioso se formando entre nós. As palavras pairaram no ar, um lembrete do jogo sutil e perigoso que estávamos jogando. Ela pegou sua pasta, o couro brilhando, e saiu pela porta, rumo à falsa promessa de uma nova semana. Passei a manhã no meu escritório, tentando me concentrar nos relatórios trimestrais, mas minha mente não parava de pensar em Sarah. Imaginei-a caminhando pelos corredores da Meridian. Eu sabia que o ambiente no escritório estaria carregado de silêncios constrangedores e olhares desviados. Os sussurros do baile de gala de sexta-feira à noite ainda estariam frescos na memória, contaminando cada interação. Era o tipo de ambiente que podia corroer lentamente uma pessoa, minar sua determinação, sem uma única confrontação direta. Ao meio-dia, meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah. R me ligou às 14 horas. Reunião a sós. R de Patterson. O anonimato da inicial tornou tudo mais urgente. Meu estômago embrulhou. Respondi imediatamente. Não vá. Foi um reflexo, uma tentativa desesperada de protegê-la. A resposta dela veio quase instantaneamente. Preciso. Recusar parece suspeito. Sala 713 em vez do escritório dele. A mensagem pintava um quadro claro. Sala 713. Esse detalhe me chamou a atenção. O escritório de Dale Peterson tinha fama de ser fortemente guardado, quase uma fortaleza. Mas a sala 713 era uma sala de conferências padrão, impessoal, usada para tudo, desde reuniões de equipe até apresentações para fornecedores, sem fotos pessoais, sem decoração elaborada e, crucialmente, sem nenhum equipamento de gravação embutido, pelo menos que eu soubesse. Ele a escolheu por um motivo, percebi. Ele não queria deixar rastros, queria poder negar tudo. A mudança foi calculada, fria. Às 13h45, posicionei-me perto dos elevadores no andar da Sarah, fingindo trabalhar no meu laptop. O zumbido das luzes fluorescentes, os sons abafados da rotina do escritório, o ocasional sinal sonoro de um elevador chegando, tudo isso formava um pano de fundo mundano para a tensão aguda que eu sentia. Meus dedos digitavam palavras sem sentido no teclado. Meus olhos percorriam o ambiente, meus ouvidos se aguçavam. Cada minuto parecia durar 5. Às 13h58, Sarah saiu do elevador, caminhando com determinação, seu terno azul marinho contrastando fortemente com a decoração discreta do escritório. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Ao passar por mim, sua voz era um sussurro baixo, quase imperceptível. Gravação do celular no bolso do meu paletó. Seu olhar não se demorou, não demonstrou qualquer urgência, mas a mensagem era clara e precisa. Ela continuou andando, virando a esquina em direção à sala 713,
seus passos ecoando levemente. 1 minuto depois, o elevador tocou novamente. Dale Peterson saiu, uma figura corpulenta e imponente, seu terno caro esticado sobre o corpo. Ele estava atrasado, uma demonstração de poder deliberada para fazê-la esperar, para afirmar o controle. Ele acenou brevemente na minha direção, seus olhos passando por mim sem demonstrar qualquer reconhecimento. Uma figura insignificante. Ajustou a gravata, um gesto de domínio casual, e então seguiu Sarah em direção à sala de conferências. Esperei pelo leve clique da porta se fechando atrás dele. Então, empurrei meu laptop para dentro da mochila e me movi com uma urgência silenciosa em direção a uma sala de serviço adjacente ao quarto 713. Era um espaço pequeno, usado principalmente para produtos de limpeza e cadeiras extras com um leve cheiro de lustramóveis de limão. Deixei a porta entreaberta, o suficiente para ouvir o murmúrio baixo das vozes vindas do quarto ao lado. Não conseguia distinguir as palavras, não claramente, mas conseguia ouvir os tons. Precisava estar perto o suficiente, pronta para intervir, caso o som mudasse, se uma mudança repentina na tonalidade indicasse que algo estava errado. Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor surdo. A reunião durou 17 minutos. Cronometrei no meu relógio. 17 minutos de conversa abafada e indistinta. A voz de Dale alternando entre o que soava como persuasão suave e advertência severa. A voz de Sarah manteve-se profissionalmente neutra. Um zumbido baixo e constante. Uma presença inabalável. Cada minuto se arrastava, carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, a porta se abriu. Dale saiu primeiro, ajeitando a gravata com uma expressão ensaiada, quase entediada no rosto. Olhou em volta sem me ver antes de voltar para os elevadores. Sarah o seguiu um instante depois, o rosto inexpressivo, uma frieza cuidadosa que não revelava nada. Passou por mim, ainda sem fazer contato visual, uma sombra fantasmagórica atravessando as luzes brilhantes do escritório. Esperei mais alguns minutos, certificando-me de que Dale havia ido embora antes de sair silenciosamente da sala de utilidades. Encontrei Sarah já em seu carro no estacionamento dos funcionários, suas mãos tremendo levemente enquanto destrancava a porta. O som da fechadura clicando foi agudo no ar tranquilo da tarde. Ela entrou no banco do motorista, evitando meu olhar por um instante, depois olhou para mim, o rosto pálido. Ele me ofereceu um acordo, disse ela, com a voz tensa. Deixe-me adivinhar, eu disse, com um gosto amargo na boca. Transferência para o escritório de Singapura. Promoção significativa, aumento salarial de 20%, exílio. Eu sabia como essas coisas funcionavam no mundo corporativo americano. Era uma tática comum, uma maneira de se livrar de um problema discretamente, de fazê-lo parecer uma recompensa enquanto na prática o silenciava. Ela assentiu lentamente. E um acordo de confidencialidade tão restritivo que eu nem poderia te contar o que aconteceu. Ela olhou para as mãos, que ainda tremiam levemente sobre o volante. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar. As palavras eram um engano calculado, uma forma de ganhar tempo. Naquela noite, a casa parecia pesada e silenciosa. Jantamos em silêncio, com os olhos desviando-se para as janelas, para a rua lá fora, um hábito nervoso fruto da consciência de que estávamos pisando em terreno perigoso. Depois de confirmarmos, da melhor forma possível, que não estávamos sendo seguidos, uma rápida volta de carro pelo bairro, uma dupla checagem nos carros estacionados. Tom iniciou a fase 1 do nosso plano. O ar em nosso pequeno escritório em casa estava denso com o leve cheiro de ozônio do computador zumbindo. Como analista sênior de sistemas da Meridian, Tom conhecia a rede como a palma da sua mão. Ele se movia com uma facilidade prática, seus dedos deslizando pelo teclado, linhas de código rolando rapidamente na tela. Ele implantou um protocolo oculto, um fantasma na máquina projetado para passar despercebido. Não era exatamente uma invasão, mas como uma escuta discreta, um espelho para capturar todos os dados transmitidos pelo sistema de segurança privado de Dale Peterson. Dale havia se gabado de sua sofisticação sem saber que estava dando a Tom o projeto. As horas passavam, marcadas apenas pelo clique suave do teclado e pelo zumbido das ventoinhas do computador. Sentei-me ao lado de Tom, observando a barra de progresso se encher, um avanço lento e agonizante. Dormir parecia impossível, um luxo que não podíamos nos dar. O café frio na minha caneca esfriava cada vez mais. Pela manhã, a luz verde brilhou na tela. Download concluído.
Tínhamos 6 meses de gravações do escritório de Dale, um vasto arquivo de sua vida profissional e, com sorte, seus segredos mais obscuros. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava no arquivo intitulado Peterson Office Security 1322. Essa era a data, 3 semanas atrás, em que ele havia encurralado Sarah pela primeira vez. A tela ganhou vida. O escritório de Dale Peterson, elegante e imponente, apareceu. Lá estava Dale, sentado atrás de sua grande mesa de mogno, e lá estava Sarah, em um impecável terno cinza, sentada em uma cadeira à sua frente. O áudio era nítido, de uma forma perturbadora. A conversa inicial de Dale foi tranquila, quase encantadora, falando sobre um novo projeto e elogiando o trabalho de Sarah. Então, a mudança. Foi sutil no começo, uma voz mais baixa, uma inclinação para a frente. Suas palavras começaram a se desviar de assuntos profissionais. Suas expectativas eram explícitas, gráficas, muito piores do que Sarah havia descrito no carro. Ele falou sobre acordos especiais e entendimento mútuo em um eufemismo corporativo nauseantemente familiar para favores sexuais. Observei, com a mandíbula tensa enquanto ele estendia a mão que desaparecia da minha vista, mas o leve sobressalto nos ombros de Sarah me disse tudo. Diante da recusa dela, seu comportamento mudou instantaneamente. A máscara de falsa sedução caiu, substituída por algo frio e duro, um predador desprezado. Sua voz, ainda baixa, tornou-se carregada de veneno. Ele se levantou da mesa, movendo-se com uma rapidez quase imperceptível. Posicionou-se fisicamente entre Sarah e a porta, um bloqueio casual que não parecia nada casual. Sua linguagem corporal gritava territorialidade. Eu decido quem tem sucesso na Meridian, quem é promovido, quem é demitido. Rosnou Dale com a voz grave e rouca. As palavras nítidas na gravação eram um testemunho arrepiante de seu poder. Será que sua preciosa superioridade moral vale sua carreira? Ameaçou ele, com o rosto a centímetros do dela. A câmera, fixa no canto, capturou o tremor sutil nas mãos de Sarah, o leve arregalar de seus olhos, mas também a admirável compostura que a manteve firme. Sua resposta foi calma, notavelmente serena apesar da clara intimidação. Por favor, afaste-se para que eu possa sair, Sr. Peterson. Esta conversa está encerrada. Sua voz era firme, inflexível, como uma linha traçada na areia. Dale a encarou por um longo momento, os olhos semicerrados. Nada acabou até que eu diga que acabou, respondeu ele, uma promessa arrepiante. Mas então, após mais um instante, ele finalmente deu um passo para o lado, um movimento lento e deliberado. Pense bem nos seus próximos passos, acrescentou, a voz recuperando um tom calmo, mas a ameaça ainda palpável. A gravação terminou. A tela escureceu, dando lugar ao fundo de tela. Um silêncio atônito tomou conta da nossa sala de estar, quebrado apenas pelo zumbido do computador. O ar parecia pesado, carregado. Isso é assédio sexual clássico, eu disse, com a voz tensa, a raiva fervendo no meu estômago. Meus punhos estavam cerrados. Com um toque de agressão e ameaça criminosa. Vamos levar isso às autoridades. É tudo o que precisamos. Parecia tão claro, tão inegável. Sarah balançou a cabeça lentamente, o rosto pálido sob a fraca luz do monitor. Não, disse ela com a voz calma, mas firme. Acessamos os servidores da empresa ilegalmente, Tom. Os advogados dele nos destruiriam, nos transformariam em criminosos. Diriam que isso foi adulterado, obtido sob coação, qualquer coisa para nos desacreditar. Ela olhou para a tela em branco e depois para mim. Precisamos de mais. Algo que ele não possa distorcer. Algo inegável. Algo que venha dele, não de um atalho nosso. Precisamos saber se havia outros, disse Sarah, com a voz calma, mas firme, enquanto a imagem persistente do rosto zombeteiro de Dale Peterson desaparecia da tela. A declaração marcou o início da fase 2 do nosso plano, uma mudança da observação passiva para a investigação ativa. Se Dale fosse um predador, não teria parado apenas em Sarah. Predadores raramente paravam. Nos dias seguintes, Sarah começou a entrar em contato de forma sutil. Ela vasculhou antigos diretórios da empresa, perfis do LinkedIn e redes profissionais, compilando uma lista de mulheres que haviam deixado a Meridian em circunstâncias incomuns nos últimos anos. Suas mensagens eram cuidadosamente redigidas, aparentemente inocentes, fazendo referência a projetos antigos ou contatos em comum, plantando uma semente sem revelar a verdadeira intenção. A maioria
Não retornou suas ligações nem seus e-mails. O silêncio era uma resposta em si, carregada de história não dita. Alguns responderam, mas permaneceram na defensiva. Suas palavras educadas, porém distantes, hesitantes em se expressar. O medo, mesmo anos depois, era palpável em suas frases curtas, em suas despedidas apressadas. Era um testemunho do alcance de Dale, do poder silencioso que ele exercia até mesmo sobre aqueles que haviam escapado de sua órbita. No entanto, 5 mulheres finalmente concordaram em se encontrar, primeiro separadamente e depois em um fórum online discreto criado por Sarah. Suas histórias, reunidas por meio de telefonemas sussurrados e mensagens trocadas tarde da noite, eram perturbadoramente semelhantes à própria história de Sarah. O padrão era tão preciso que parecia uma peça grotesca e ensaiada. Brenda, ex-funcionária da área financeira, falou primeiro, com a voz ainda carregada de raiva residual. Ele me chamou para sua sala para uma avaliação de desempenho, relatou, enquanto a tela mostrava seu rosto, com rugas de cansaço ao redor dos olhos. Mas a situação mudou rapidamente. Ele disse que era parte da cultura da empresa, regras não ditas, uma forma de subir na carreira. Quando Brenda se recusou, suas avaliações de desempenho, antes excelentes, despencaram. Ela foi transferida para um projeto sem futuro. Seu orçamento foi drasticamente reduzido e sua equipe foi sendo gradualmente realocada. 3 meses depois, ela foi demitida, com a indenização condicionada a um acordo de confidencialidade. Amy, da área de desenvolvimento de produtos, havia deixado a Meridian 2 anos antes. Ele tem um tipo, observou ela, com voz fria e analítica. Mulheres ambiciosas e competentes. Mulheres que são boas no que fazem, mas que talvez não tenham conexões fortes no setor fora da Meridian. Sem mentores influentes, sem grandes nomes para apoiá-las. Amy havia recebido uma oportunidade semelhante e, após ser rejeitada, se viu misteriosamente excluída de reuniões importantes, suas ideias plagiadas e suas contribuições ignoradas. Ela saiu, disse, porque o ar ficou rarefeito demais para respirar. Karen, ex-assistente executiva de Dale, foi talvez a mais direta. Seu rosto estava sombrio na videochamada. Me pagaram para ir embora, afirmou categoricamente. Ela havia presenciado diversas reuniões a portas fechadas com outras mulheres e visto o jeito desdenhoso com que Dale tratava as funcionárias que resistiam a ele. Quando chegou a sua vez, contou a elas. Assinou um acordo de confidencialidade restritivo em troca de 6 meses de salário e benefícios. Ou isso, ou eu seria explorada até a exaustão. Meus filhos precisavam de comida. Suas palavras foram um lembrete contundente da influência financeira que Dale exercia. A história de cada mulher, contada uma após a outra, seguia um padrão arrepiante: isolamento, um encontro individual cuidadosamente orquestrado, a proposta grosseira disfarçada em jargão corporativo, a recusa educada, porém firme, e então a inevitável e brutal retaliação. Nenhuma havia denunciado Dale oficialmente. Todas deixaram a Meridian com carreiras prejudicadas, confiança abalada e uma amargura silenciosa que persistia anos depois. Elas simplesmente desapareceram, substituídas por rostos novos e ansiosos, e o ciclo continuou. Sarah, com o rosto marcado pela dor do reconhecimento, olhou para as 5 mulheres na tela. O momento era pesado, carregado de expectativa. Alguma de vocês estaria disposta a se apresentar? Perguntou ela, com a voz suave, porém clara, rompendo o silêncio. Seguiu-se um silêncio tenso, carregado de medo e do peso dos seus compromissos passados, das suas decisões para se protegerem a si próprios e as suas famílias. A sala virtual prendeu a respiração. Os segundos pareceram intermináveis. Então, lentamente, Brenda assentiu. Seu olhar era firme, com uma faísca de desafio compartilhado nos olhos. Amy a seguiu, os lábios comprimidos em uma linha fina, um reconhecimento silencioso de solidariedade. Karen, depois de um instante, deu um pequeno aceno resoluto. Outras 2, hesitantes a princípio, acabaram por fazer o mesmo. A decisão coletiva, tácita, mas compreendida, pairava no ar. Começaram a discutir cautelosamente o que seria necessário, de que proteção precisariam para poderem se manifestar. A conversa passou da dor compartilhada para uma esperança incipiente e frágil por justiça. As 5 mulheres, cuja hesitação inicial deu lugar a uma resolução compartilhada,
concordaram em compilar discretamente seus depoimentos. Uma rede silenciosa se formou nas sombras, alimentada por uma história coletiva de silêncio e um crescente desejo por justiça. Cada relato, meticulosamente escrito, documentava as datas, os locais e os detalhes explícitos das propostas de Dale Peterson e das subsequentes represálias. Elas foram cuidadosas e precisas, cientes de que cada palavra seria minuciosamente examinada. Tom e Sarah trabalharam incansavelmente, muitas vezes até altas horas da noite, para anonimizar as provas digitais. As gravações do escritório de Dale foram desprovidas de quaisquer metadados que pudessem rastreá-las até Tom, e cuidadosamente foram inseridos registros de data e hora e marcadores que comprovariam sua autenticidade sem revelar a fonte. Documentos corroborativos, e-mails antigos, avaliações de desempenho, pedidos de transferência foram reunidos e comparados. O resultado foi um pacote seguro, robusto e inegável, projetado para resistir ao inevitável ataque jurídico da empresa. Eles decidiram contatar um jornalista investigativo, cientes de que uma terceira pessoa era essencial para divulgar a história de forma confiável. A escolhida foi Martha, uma veterana experiente conhecida por sua busca implacável por casos de corrupção corporativa e por sua integridade inabalável. Ela tinha a reputação de não recuar diante da situação, uma qualidade de que eles precisavam desesperadamente. Encontrando-se em um restaurante tranquilo nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos, eles expuseram seu caso. Martha, com seu olhar penetrante e perspicaz, ouviu atentamente os relatos coletivos. Ela percebeu o padrão inegável, a consistência arrepiante na história de cada mulher. Seus anos de experiência lhe diziam que não se tratava de uma coincidência, nem de incidentes isolados, mas de um abuso de poder sistêmico. Ela analisou as evidências digitais anonimizadas com a testa franzida em concentração. As gravações eram condenatórias. Nas semanas seguintes, Martha iniciou sua própria investigação independente. Ela verificou os fatos, contatando discretamente fontes dentro da Meridian, ex-funcionários que estavam dispostos a falar extraoficialmente, confirmando as correntes subterrâneas tóxicas que permeavam a empresa há anos. Seu trabalho meticuloso construiu uma base de verdade inegável, preparando-a para a tempestade que sabia que viria a seguir. Então, veio o primeiro artigo. Era uma reportagem bombástica publicada em um respeitado site de notícias, detalhando alegações contra um executivo sênior da Meridian, sem ainda mencionar o nome de Dale Peterson. A matéria narrava um padrão de assédio sexual, sabotagem de carreira e uma cultura de medo. Os rumores se espalharam pela Meridian como fogo em palha seca. O artigo criou uma tensão imediata e palpável nos corredores. Uma energia nervosa que vibrava sob a aparência de profissionalismo corporativo. Embora não tenha sido nomeado, Dale Peterson foi encurralado. Ele divulgou uma declaração pública através do Departamento de Relações Públicas da Meridian, negando tudo e descartando as alegações como ataques infundados de ex-funcionários descontentes que buscam desacreditá-lo e a empresa. Foi uma manobra clássica de desvio de atenção, planejada para semear dúvidas e transferir a culpa. Sob imensa pressão dos investidores e enfrentando uma iminente crise de relações públicas, o Conselho da Meridian anunciou uma investigação interna superficial. Foi uma manobra previsível, planejada para apaziguar os ânimos e projetar uma imagem de responsabilidade sem realmente abordar o problema. Eles sabiam, assim como Sarah e Tom, que seria pouco mais que uma manobra para encobrir a verdade. Sarah e eu vivíamos em constante estado de medo. Cada sombra parecia uma ameaça em potencial, cada carro estranho, uma equipe de vigilância. Nosso relacionamento, antes fácil e confortável, agora estava tenso devido ao segredo, ao estresse, à expectativa interminável. O sono era irregular, as conversas frequentemente sussurradas, nossos olhos sempre atentos. Era um peso enorme, oprimindo tudo. Se você está ouvindo isso, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Mais rumores chegaram até nós, espalhados pela rede informal de mulheres afetadas. Outras mulheres, encorajadas pela coragem do artigo, estavam considerando se manifestar, seus próprios medos adormecidos cedendo lentamente a um lampejo de bravura. A represa começava a ruir. Martha, incansável, preparou sua matéria de acompanhamento. Desta vez, ela traria nomes, não apenas o de Sarah,
mas o peso combinado de mais depoimentos de mulheres dispostas a arriscar tudo. Ela garantiu às mulheres que suas identidades seriam protegidas até que estivessem prontas para se expor completamente, dando-lhes controle sobre sua própria narrativa. Sabendo que Dale acabaria por ir atrás da fonte, atrás das impressões digitais, trabalhei até tarde da noite, reforçando nossas defesas digitais, criptografando, ofuscando, criando camadas de proteção em torno das evidências. A ansiedade silenciosa em nossa casa gradualmente deu lugar a uma determinação sombria. Sabíamos que a luta tinha acabado de começar e que seria brutal. O segundo artigo foi como um golpe de martelo, sua manchete digital incendiando as telas. Desta vez, Martha não poupou palavras. Nomeou Dale Peterson explicitamente, retratando-o não como um executivo sênior, mas como um predador, apoiado por depoimentos detalhados e juramentados de Brenda, Amy, Karen e das outras duas mulheres que tiveram a coragem de se manifestar. Suas histórias, antes sussurradas com medo, agora eram gritadas nas páginas digitais, cada uma um testemunho de sua crueldade calculada. Quase simultaneamente, as gravações do escritório de Dale, o áudio incriminador de suas propostas e ameaças, foram vazadas anonimamente para outros grandes veículos de comunicação. Os trechos de áudio foram reproduzidos em canais de notícias locais, incorporados em reportagens online, não deixando margem para dúvidas. Eles corroboraram cada palavra dita pelas mulheres, transformando sussurros em fatos inegáveis. A indignação pública explodiu. Espalhou-se como fogo em palha pelas redes sociais, alimentada por hashtags e links compartilhados, dominando os canais de notícias locais e os programas matinais de entrevistas. A Meridian Corporation, outrora um farol da indústria do meio-oeste americano, tornou-se um símbolo da decadência corporativa. Os telefones em sua sede tocavam incessantemente, uma cacofonia de condenação. As ações da Meridian despencaram, eliminando bilhões de dólares de seu valor de mercado em questão de horas. Investidores, furiosos e em pânico, exigiram ação imediata. Clientes importantes, receosos de se associarem a tal escândalo, ameaçaram retirar seus negócios substanciais, causando um abalo nos altos escalões da empresa. O edifício cuidadosamente construído do poder de Dale Peterson começou a ruir. O conselho de administração, não podendo mais abafar o caso, convocou uma reunião de emergência. Ela ocorreu a portas fechadas, mas o resultado foi rápido e brutal. Dale Peterson foi sumariamente demitido, sua generosa indenização foi arrancada e sua carreira cuidadosamente construída foi arruinada. O conciso comunicado à imprensa citou má conduta grave e violação da ética corporativa. Não houve menção à investigação interna, nem qualquer pretensão de uma revisão mais aprofundada. Ele simplesmente foi demitido. As autoridades locais, agora munidas de provas digitais irrefutáveis e sob intensa pressão pública, abriram uma investigação criminal. A justiça, que antes parecia estar paralisada, começou a girar com um ímpeto inegável. Dale Peterson, o intocável, estava de repente ao alcance de todos. Sarah e eu, embora inocentadas, enfrentamos as consequências pessoais. Nossa relação profissional com a Meridian ficou irremediavelmente manchada, tornando incerto o nosso futuro profissional. O peso emocional persistente de meses passados com medo, em segredo, em uma batalha silenciosa, não desapareceria da noite para o dia. Era um fardo pesado que carregaríamos. Nosso casamento, testado pelo fogo, pela ansiedade constante e pela tensão silenciosa de nossa luta secreta, resistiu, mas carregava as cicatrizes da batalha travada em silêncio e nas sombras. Uma compreensão mais profunda das forças e vulnerabilidades um do outro, um vínculo silencioso e genuíno forjado no cadinho do conflito. As outras mulheres, Brenda, Amy, Karen e as demais, encontraram um pouco de justiça e solidariedade. Suas vozes, antes silenciadas pelo medo e pelo poder, finalmente foram ouvidas. Suas carreiras, embora para sempre alteradas por suas experiências em Meridian, não eram mais definidas pela vergonha, mas por sua coragem. Dale Peterson enfrentou acusações legais. Sua imagem pública foi destruída, seu nome para sempre sinônimo de abuso corporativo, um conto de advertência sussurrado em salas de reuniões. Ele também carregaria as cicatrizes, embora de um tipo diferente. Meses depois, Sarah e eu estávamos sentadas na varanda,
observando o pôr do sol do meio-oeste pintar o céu com tons de laranja e roxo. O ar estava fresco, carregando o cheiro de terra úmida e fumaça de lenha ao longe. Os pássaros cantavam suas canções vespertinas, alheios às batalhas travadas e vencidas. A vitória pareceu vazia, tingida pela tristeza da perda. A inocência que outrora tínhamos em relação ao mundo, a sensação de segurança que nos inspirava, tudo se foi, substituído por uma sabedoria melancólica. Aprendemos que o preço da justiça não é pago por uma só pessoa. Ele pagou o preço, disse Sarah baixinho com a voz suave no crepúsculo, mas nós também. Ela se inclinou para o meu lado, apoiando a cabeça no meu ombro. Assenti com a cabeça, envolvendo-a com um braço e abraçando-a com carinho. O longo e lento processo de cura tinha acabado de começar, no tranquilo interior, sob o vasto e indiferente céu. O segundo artigo, publicado dias depois, foi um golpe devastador. Martha nomeou Richard Kendall, com base em depoimentos juramentados de Meredith, Alyssa, Tara e outras 2 mulheres corajosas. As gravações de seu escritório, mostrando suas propostas explícitas e ameaças veladas, foram vazadas anonimamente para outros grandes veículos de comunicação, corroborando cada detalhe. A indignação pública explodiu, espalhando-se viralmente pelas redes sociais e dominando os canais de notícias locais. As ações da Meridian despencaram, os investidores exigiram medidas imediatas e clientes importantes ameaçaram cancelar seus negócios. O conselho, sem mais poder abafar o caso, convocou uma reunião de emergência. Richard Kendall foi sumariamente demitido, sua generosa indenização foi anulada e sua carreira cuidadosamente construída foi arruinada. As autoridades policiais locais, agora munidas de provas irrefutáveis e sob pressão pública, abriram uma investigação criminal. Jessica e eu, embora inocentadas, enfrentamos as consequências pessoais, insegurança no emprego, uma relação profissional manchada com a Meridian e o peso emocional persistente de meses vividos com medo. Nosso casamento, testado pelo fogo, resistiu, mas carregava cicatrizes da batalha travada em silêncio e nas sombras. As outras mulheres encontraram um pouco de justiça e solidariedade. Suas vozes finalmente foram ouvidas e suas carreiras foram alteradas para sempre. Richard Kendall enfrentou acusações legais, sua imagem pública foi destruída e seu nome para sempre se tornou sinônimo de abuso corporativo. Meses depois, Jessica e eu estávamos sentadas na varanda, observando o tranquilo pôr do sol do meio-oeste. A vitória parecia vazia, tingida pela tristeza do que havia sido perdido, a inocência, a sensação de segurança. Ele pagou o preço, disse Jessica baixinho, mas nós também. Assenti, envolvendo-a com um braço, enquanto o longo e lento processo de cura apenas começava naquele tranquilo coração do país.